Bom, esse aqui é o primeiro encontro e eu queria utilizar esse momento para alinhar algumas coisas sobre como que eu planejo criar as coisas aqui dentro desse espaço. Com certeza, a primeira coisa que temos que fazer é definir nosso objetivo. E o meu objetivo aqui é trabalhar com dados, mas não trabalhar com dados de forma pontual, e sim colocando isso dentro de contextos. Então, para isso, eu vou sempre trazer casos de cotidiano e tentar colocar dados numa visão holística, em uma visão em que não é tão distante da nossa realidade. Nós podemos utilizar dados tanto em lojas da esquinas, fábricas, não precisa ficar aquele negócio restrito que nós vemos em tutoriais de coisas de banco e etc. Dá para ser menos megalomaníaco nesse ponto e trazer para perto como que nós trabalhamos com esse tipo de informação. Nesse sentido, uma das coisas que nós vamos precisar são bases de dados. Mas como que a gente vai ter essas bases de dados, já que normalmente elas não estão disponíveis, ou seria aí o nosso grande principal ofensor nesse momento? Então a gente tem duas possibilidades aqui: trabalhar com simulações ou pegar essas bases na internet. Nesse momento, eu prefiro utilizar simulações. Por quê? Pegar bases da internet é basicamente pegar alguma coisa que já está pronta, já foi realmente processada, já está num formato bem padrão que nós vamos utilizar ali nos nossos processos de analytics, de machine learning, etc. Então, o que eu quero trazer quando eu falo em simulações? Pegar essa minha visão de empresas, de fábricas no geral, como que essas informações são geradas lá dentro e o que a gente precisa fazer para chegar até a base que vai ser utilizada. Na maioria esmagadora das vezes, aquilo que a gente está gerando lá na ponta como dado não está exatamente no formato que nós vamos utilizar para análise. Então, geralmente você tem essa desconexão entre aquisição e processamento. Normalmente a gente tem aí no meio um processo de engenharia de dados para tentar equalizar essas duas pontas, mas eu acho que é interessante trazer isso e dar essa visão de como essas coisas funcionam. Então, eu vou adotar aqui por simulações, a gente vai trabalhar com algoritmos para simular alguns casos específicos. Vamos deixar um pouco de lado bases da internet, às vezes pode ser que surja alguma coisa ou outra interessante, mas a princípio vamos trabalhar com simulações aqui dentro. Nosso próximo ponto, então, para alinhamento aqui é em questão de abordagem. Como eu falei, existem diversos locais aí que vão falar de pontualmente de alguma coisa, como fazer um determinado modelo, ou como executar determinada análise específica. Meu ponto aqui é focar mais em estratégia, ou seja, a gente tem um problema, existe um problema em algum lugar, sei lá, uma padaria. Essa padaria quer usar dados para poder potencializar as vendas ou escolher o que vai produzir, ou até mesmo entender um pouquinho melhor sobre como que é feita toda a sua relação entre produção e venda ali. Então, eu preciso trazer mais essa parte estratégica, mais essa parte de engenharia que comentei lá em cima, sobre, eu estou coletando isso, mas eu preciso de determinada informação para conseguir fazer alguma modelagem, para fazer alguma análise. Como que eu saio de um lugar para o outro? Ou melhor, geralmente o que acontece é eu preciso fazer alguma análise. O que eu preciso coletar? Como que eu preciso coletar? Qual que vai ser a transformação para chegar onde eu preciso? E com isso, eu vou tentar ser menos live code possível. Ou seja, eu acho que não é interessante ficar aqui codificando ao vivo nesses vídeos. Por isso, eu vou sempre deixar os códigos, a parte mais bruta, já pronta e em algum lugar para consulta. E vou priorizar tanto essa parte de estratégia, de engenharia, e códigos vão ser mais o que for necessário ali para a formação de parâmetro e outras coisas. Então, eu vou já engatilhando nisso aqui na parte de formato. Para facilitar o meu lado, eu vou evitar muita edição. Então, esses vídeos aqui vão ser mais ou menos nessa estrutura de live,
O máximo que eu devo fazer são alguns cortes quando eu cometer alguma gafe absurda aqui, com auxílio de alguns roteiros. Então, todos esses trabalhos aqui, esses projetos que a gente desenvolve, vou tentar roteirizar, gerar em algum formato assim de fluxograma, deixar esses quadros e também compartilhar. Mas vai ser meio nesse formato, então provavelmente os vídeos vão ser um pouquinho mais longos se eu tivesse que editar eles e colocar dentro de um roteiro certinho. Mas eu acredito que assim eu vou ter um pouco mais de vazão, de tração inicial e também dar um pouco mais de verdade aí sobre o que acontece e o que a gente faz aqui no nosso trabalho. Bom, isso aqui de parte inicial, agora a gente tem a nossa parte de ferramentas. O que eu acho interessante a gente falar aqui? Com certeza não tem para onde correr. Aqui a nossa principal ferramenta de trabalho vai ser o Python, é o que a gente usa para dados, é o que dá para usar também para fazer outros tipos de serviços, como eu tenho algumas ideias aqui de, na hora de servir nesses projetos, ter um web service que vai compilar essas informações. Como eu falei, a ideia é pegar um caso real e destrinchar ele, não só a parte de modelo, mas coleta, análise, estruturação e, no fim, como que isso vai servir. Então, por isso, não tem para onde correr, a gente vai usar o Python aqui no geral e algumas outras coisas assim mais voltadas à programação, quando a gente tiver que fazer talvez esses web apps, trabalhando aí com alguma coisa mais de web. E eu coloquei aqui que a gente vai utilizar o SQL. Eu penso em, depois que a gente tiver todas essas bases formatadas, tudo certinho, provavelmente eu vou colocar isso dentro de algum banco de dados, possivelmente o Postgres, mas já fica aqui como nossas ferramentas aqui principais essas duas coisas. E do outro lado, eu acho que é interessante trazer algumas coisas que muitos torcem o nariz, mas são ferramentas low code. Por que eu trago isso? Eu vejo que existe um grande potencial aqui dentro, principalmente porque, diferente dos tutoriais que a gente vê na internet, normalmente quando a gente pega um projeto, nós não temos a menor noção do que fazer. Nós não sabemos exatamente onde procurar, quais são as fases. A gente simplesmente tem um monte de dados, um monte de informações, um monte de perguntas, um monte de hipóteses, e a gente precisa escavar aquilo aí para ver o que dá para sair. Trabalhando da nossa moda antiga, lá com os nossos notebooks, ou até mesmo scripts Python, é simplesmente maçante, demorado e muitas vezes a gente não sai do lugar. Python, linguagem de programação é bem interessante para a gente poder ter padronizações e criar fluxos de trabalho, mas isso é muito bom quando a gente sabe o que tem que fazer. Normalmente a gente não sabe. Por isso que eu vejo essas ferramentas low code aqui com um grande potencial para ajudar a gente nessa parte inicial de descobrir o que precisamos fazer. Então, dos dois aqui, Orange e Nine são as duas ferramentas que eu pretendo abordar aqui. Sendo bem sincero, devo dar um foco maior no Orange, principalmente por ser uma ferramenta completamente gratuita. O Nine ainda tem algumas limitações, porém, sempre com esse foco, tentar entender o que essas ferramentas podem dar para a gente de gás e de capacidade. Tudo bem que às vezes eu não consigo criar uma pipeline com essas ferramentas, mas sinceramente às vezes nem é o objetivo. E é por isso que eu deixo aqui a minha última frase ali, tudo de acordo com o projeto. Então a gente vai ter várias ferramentas e nós vamos utilizar elas de acordo com o que for necessário. Não vamos tentar forçar a usar uma determinada ferramenta porque eu sou defensor, porque eu gosto de determinada funcionalidade, enfim. Vamos nos adaptar ao que tem, o que o projeto precisa, o que dá para fazer com ele ali e como que a gente extrai de tudo isso que a gente tem o melhor para a gente ter também. Um trabalho bacana e cada vez mais eficiente, porque a gente não vai ficar uma semana, 2 semanas tentando caçar coisinha lá, jogando código em cima de código, fazendo um monte de coisa, sendo que às vezes uns blocos aqui no Orange dão uma atração muito maior para a gente começa a tirar insights daí. Bom, a nossa última parte aqui é falar sobre as nossas organizações. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou organizar tudo isso dentro de um GitHub específico,
onde a gente vai ter lá todas as informações. Vou deixar ele nos comentários, em algum lugar aqui. Esse GitHub ele vai centralizar todos os projetos que a gente vai fazer. Então, dando spoiler de coisas futuras, quando a gente estiver falando de laticínios, quando a gente estiver falando de lojas, de vendas de lojas online, tudo isso vai ser, todos esses scripts, todas as análises, tudo vai ser concentrado dentro de um único repositório no GitHub, que vão dar para a gente essa super repositório de simulações que a gente tem. E qual que é o grande barato disso daqui? É que futuramente a gente pode ter até mesmo possibilidade de integrar essas nossas análises. Se a gente conseguir chegar em um determinado momento em que nós vamos ter simulações de fábricas, simulações de lojas, simulações de uma cidade em geral, de todos os elementos de uma cidade, por que a gente não consegue até ir para um nível acima e simular e começar a fazer uma análise que vai integrar tudo isso, ou seja, começar a analisar uma cidade no lugar de analisar apenas um ente ali como uma fábrica, como uma loja. Isso aqui é, óbvio, é o nosso projeto de longo prazo. Espero que a gente chegue lá em algum momento, mas de modo geral, a gente termina por aqui essa primeira apresentação. Espero vocês nos próximos projetos. Acredito que vai ser realmente bem interessante.